queridos, sejam muito bem-vindos ao Fé.com. E hoje o tema que nós vamos falar é um tema bem sério, chamado Uma Geração que Não Conhece a Deus. Então a gente, para falar um pouquinho sobre essa geração que não conhece a Deus, a gente vai ler o versículo de Mateus 5:13. Que é o seguinte: o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Queridos, é muito importante essa palavra. Nós estamos usando essa palavra para iniciar esse tema, uma geração que não conhece a Deus, porque nós temos visto muitas pessoas que se dizem cristãs, mas têm se perdido no caminho. No tempero da comida. Exatamente. Elas não têm mais feito diferença, elas não sabem mais o que é o ID do Senhor. E elas não têm mais vivido uma vida que glorifica o Senhor, assim como diz aqui no final da palavra. Assim, essa questão de ser sal é muito interessante, porque você já tentou fazer uma comida que ela tá sem sal? É muito mais difícil quando você bota o sal depois. Porque quando você bota o sal antes, tempera a comida antes, quando ela vai para a panela, você vê que aquele tempero, acertar o sal é mais fácil. Mas quando a comida está sem sal, você joga sal e ela não pega gosto. Então eu acredito que o sal, quando Deus fala isso, Ele quer dizer nesse sentido, que quando se a gente não começa sendo sal, fazendo a diferença, depois não vai ter como. Porque a gente já chegou no ambiente, por exemplo, e a gente não dá exemplo, aí depois você vai tentar dar exemplo, vai ser muito mais difícil as pessoas perceberem que você é diferente do que se você tivesse começado plantando as coisas conforme a vontade de Deus, sendo luz desde o início, né? Eu vejo assim, que também usando a analogia com a comida, se você já comeu uma comida sem sal, você vai perceber que ela não tem gosto de absolutamente nada. Tudo que você come parece que é a mesma coisa, né? Quando você joga o sal, traz a vida, traz a diferença ali. Você consegue reconhecer, saber o que é bom, o que não é bom. E eu vejo que o sal, ele veio para justamente fazer a diferença nas nossas vidas. É por isso que Deus, por isso que Jesus usou justamente a comparação com o sal. O sal, ele traz a diferença. Vocês vieram, Deus nos chamou, né? Deus nos chamou para fazer a diferença. É uma geração tão corrompida, tão caída. Só que se você, ao invés de fazer a diferença, você se iguala quando você se junta a outros, na verdade você não está cumprindo aquilo que o Senhor falou, né? O problema é que as pessoas, elas não têm lido a palavra. As pessoas têm lido livros que falam da palavra, as pessoas leem livros de autoajuda, as pessoas leem livros que falam sobre textos bíblicos, mas elas não pegam a palavra em si para ler. E elas não tiram as próprias conclusões que o Espírito ministra para elas. Eu não estou dizendo que você ler outros livros que falam da palavra de Deus é errado, mas a palavra de Deus, ele tem que ser um livro que você constantemente lê. A gente não pode tirar deduções pelo que as outras pessoas dizem. E eu vejo que quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente consegue desenvolver um relacionamento saudável ao ponto de convencer as pessoas do Evangelho, da verdade de Deus e também nos convencer de permanecermos. Porque hoje em dia no mundo a gente tem várias situações que nos tornam frios e que tornam as pessoas frias também. Mas só vão permanecer firmes aqueles que estiverem na palavra. Firmes na palavra, lendo a palavra, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é tão incrível que quando você lê a palavra, Deus abre a sua mente de tal forma que no caminho que você vai entrar, que de alguma forma não vem do Espírito Santo de Deus, naquele momento Ele ministra aquela palavra que você leu, direcionada por Ele. É verdade. Eu vejo, gente, que a bem da verdade é que todo mundo quer ter Deus na vida para ter algo. Nunca é simplesmente porque o Senhor transformou a sua vida, porque a partir daquele momento você tem paz e você tem um Deus que habita em você, sabe? As pessoas, elas não querem relacionamentos, na verdade elas querem os benefícios de servir ao Senhor. E aí elas começam a relativizar tudo que é do Evangelho. Elas começam a achar que é um pouco de exagero aquilo que a igreja fala, que na verdade ela está na hora agora de curtir, depois ela vai ver esse negócio de igreja. Só que, queridos, você consegue colocar um segundo a mais na sua vida? Você sabe o que pode acontecer com você daqui a um segundo? Não tem como. Por isso que a palavra nos diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Entende?
Porque quando a gente começa a querer sempre colocar um porém, ou então colocar que Deus, eu sou boa, por que eu teria que fazer isso, já está tudo bem? Você começa a fugir da verdade do Evangelho. Por isso que a Mila estava falando, ler a palavra é muito mais importante. Não é que eu estou falando que ler livros que falam da palavra seja ruim, mas a palavra é a vida, é a essência, né? É o que traz o seu manual de vida. Então é muito importante você ler a palavra, conhecer ao seu Deus, porque nós temos vivido uma geração preguiçosa. É verdade. E esse negócio de exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele fala sobre questão de comer alimentos consagrados, ou de você saber que o alimento é consagrado e você não sabendo que o alimento é consagrado. Aí ele fala bem assim, nós não perderemos nada se não comermos um alimento consagrado e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Aí no 9 ele vem: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não façam com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto vir você que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos a ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Deste modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Quer dizer, o que ele quer falar? Ele quer dizer o seguinte: olha, não é que você vai para o céu ou não vai para o céu se você estiver na roda dos escarnecedores, vamos dizer assim, no meio de pessoas que não estão adorando a Deus, essas coisas. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando assim: mas se uma pessoa que está entrando agora para a igreja, que está conhecendo Jesus agora, vê você lá numa balada, beijando a boca de um menino, ficando, fazendo um monte de besteira num show, ele vai olhar e vai querer fazer a mesma coisa e vai achar que ser servo de Deus é isso, quando na verdade não procede. Um servo de Deus, ele tem o entendimento de se guardar, de se cuidar. Então é isso que ele quer dizer: cuidado, porque você é culpado quando você leva uma pessoa para o pecado com as suas atitudes. É verdade, nós somos constantemente observados. Essa é uma verdade que a gente não pode excluir. Eu tenho visto que, às vezes, por exemplo, você está no trabalho, aquela pessoa que mais cria confusão é a que se diz: eu sou crente, ou então eu sirvo a Deus, sabe? Olha só, gente, no momento em que você fala que você é do Senhor, as suas atitudes têm que falar muito mais do que as suas palavras. É nesse momento que eu falo, é uma geração que não conhece o Senhor, porque não faz questão de fazer a diferença. Na verdade, quando ela está no meio da igreja, ela é maravilhosa. Agora, quando ela sai, ela vive a vida do jeito que ela quer. Porque Deus a conhece, afinal, ela é serva de Deus. E não é isso que é Evangelho. Evangelho é ser luz, é ser sal, fazer a diferença onde quer que você esteja, é você ter uma palavra de vida, sabe? Nós estamos aqui para falar para você hoje o seguinte: conheça o seu Deus, entenda que Ele tem o melhor caminho para a sua vida e que... às vezes o caminho não vai agradar todo mundo. Não vai te agradar, entende? Às vezes vai ser mais difícil, mas vale a pena. É verdade. Sabe? É uma coisa que eu sempre digo para muitas pessoas: santidade, ela é uma via de mão dupla. Você não é santo só porque Deus te manda ser santo. Você é santo porque você quer agradar a Deus. É um caminho inverso. Talvez eu já tenha dito isso em outros vídeos, porque é uma coisa que eu encaro a santidade dessa forma. Quando eu decido ser separado, ser santo, agir de acordo com o que a palavra me determina, eu estou falando assim: Senhor, eu te amo tanto que vale a pena me privar de certos desejos e coisas agora por amor a Ti, Senhor. E a partir daquele momento, o Senhor começa a te honrar. Você vive coisas que você nunca viveu. E eu não estou falando só disso aqui não, gente. Eu estou falando de honra, de paz, de uma geração de filhos abençoados, de um casamento próspero, sabe? De um lar em paz. Queridos, vocês estão vendo pais matando filhos, filhos matando pais? É algo assim terrível. Nós temos vivido os últimos tempos, onde a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria. Se o seu amor está se esfriando, esse é o momento de você voltar agora, se arrepender e continuar no teu caminho. Porque talvez você possa pegar um caminho que talvez você não consiga mais voltar, sabe? Seu coração se endureça. É verdade. É isso que a gente tem para vocês. A gente quer que vocês retornem no caminho do Senhor Jesus. Façam a diferença onde vocês estiverem. Não é fácil, gente. Não é 100%. Às vezes a gente, na rotina,
tá lá e, opa, tem que fazer a diferença. E, né, e às vezes solta palavras erradas, comportamentos errados, mas Deus vai trabalhando na nossa vida e juntos a gente vai vencer, sendo sal da terra e luz do mundo. E conhecendo ao Senhor. Amém? É isso aí, gente. Curte, se inscreve, comenta, compartilha, Facebook, Instagram, não tem WhatsApp, é na fita. É nós da fita aí. Tchau!